Olá, pessoal do nono ano. Então, vamos aí fazer uma preparação para a prova de segunda-feira. Vamos lá? Nono ano, Geografia. O tema é União Europeia. Então, vamos lá. Assistir um pequeno vídeo, depois a gente faz um comentário sobre ele, ok? Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a União Europeia, o maior e mais integrado bloco econômico que esse planeta já viu. Afinal, como é que se organizou? Como foi distribuído? Como se oficializou tudo isso? É nessa aula que a gente vai conseguir entender como vários países com linguagens, com características e organizações políticas sociais diferentes acabaram formando um grande bloco econômico. Vamos entender que a União Europeia tem como lema a frase "Unidos pela diversidade". Diversidade cultural, étnica, histórica, todas essas situações, junto com a linguística, acabam sendo aí um dos grandes desafios, mas não é um empecilho para essa grande formação econômica que acabou sendo originada. Vamos entender que no processo da Segunda Guerra Mundial, logo que acaba essa situação, muitos países de organização capitalista, principalmente, começam a ter ali alguns problemas para a sua reconstrução do pós-guerra, para a sua organização enquanto indústria, a parte da agricultura, da parte da mineração, enfim. Era necessário, então, pedir ajuda aos seus pares, aos seus vizinhos. E dessa maneira, então, esses tratados comerciais, tratados econômicos bilaterais e plurilaterais acabam sendo extremamente importantes para essa reconstrução do pós-guerra. Nesse sentido, 3 pequenos países da região ali da Europa Ocidental, ele acaba sendo o grande embrião daquilo que se formou da grande União Europeia, que são a Bélgica, o Reino dos Países Baixos e Luxemburgo, formando o que chamamos de Benelux. Benelux, acrônimo justamente desses países: Bélgica, Países Baixos, no inglês Netherlands, e Luxemburgo. Assim, esses 3 países começaram a compartilhar aquilo que tinha de melhor, o seu comércio, o seu mercado, de maneira que pudesse juntos superar toda essa crise econômica que gerou devido à Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, alguns outros países, ao perceberem esse bom desempenho da economia desses 3 países, ao criar esse processo de integração, começam então a se juntar com esse outro time. Unem-se então ao Benelux, a Itália, a Alemanha e a França, formando então um grande bloco econômico chamado de Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Do carvão e do aço. Vamos lembrar que o grande trunfo da França, da Alemanha principalmente, é justamente esse desenvolvimento industrial. E para gerar o desenvolvimento industrial, nada mais importante do que ter aí com elas justamente a propriedade do aço e do carvão. Um país, então, se extraía todas as jazidas de carvão necessárias para o desenvolvimento industrial, do outro o aço, que acabava sendo importante para as empresas automotivas aí desses países. Assim, a união do Benelux com esses outros 3 países forma, de fato, aquilo que começa a surgir esse grande bloco econômico. Nesse sentido, com a inserção de outros países como Inglaterra, como Irlanda, enfim, acaba surgindo no ano de 1957 a CEE, Comunidade Econômica Europeia. Assim, o bloco começa a se ampliar, fazer cada vez mais características de desenvolvimento. Se aqui na SECA existia um processo aí de zona de livre comércio, aquela área de bloco econômico do qual simplesmente aí tem uma diminuição de tarifas alfandegárias, agora passando pela união aduaneira, que é aquela tarifa externa comum, chega a ideia já de uma estrutura um pouco mais desenvolvida. Então,
diversas taxas de produtos passam a ser aí quebradas as barreiras e começa uma integração cada vez mais forte, mais desenvolvida, formando essa comunidade econômica europeia. Porém, com o tempo, diversos países acabam entrando nessa situação. Portugal, Espanha, Grécia e diversos outros acabam indo a esse bloco, formando então em 1992 um tratado chamado Tratado de Maastricht, a formação de um mercado comum, onde temos livre circulação de mercadorias, livre circulação de pessoas. Assim surge então o Mercado Comum Europeu e mais para frente a União Europeia. Nesse sentido, no Tratado de Maastricht vem a ideia da Europa dos 12. A bandeira da União Europeia é representada com esses 12 países unidos pela sua diversidade, unidos aí por uma melhoria do desenvolvimento econômico. Dessa maneira, então, surge a ideia do cidadão europeu. Não é simplesmente o cidadão francês, o cidadão holandês, o cidadão belga, o cidadão italiano. Ele é considerado, a partir de agora, como um cidadão europeu, onde ele tem livre acesso a qualquer país dentro desse bloco econômico. E junto com essa ideia, tem a perspectiva de uma nova organização para uma estrutura de união monetária e financeira, que é a incorporação de uma moeda própria. Junto com eles acabam unindo mais outros países, chegando no ano de 1995 já com 15 países. E quando há a ideia do surgimento aí de uma moeda única, uma moeda que pudesse desenvolver em todo o território desse bloco econômico as relações comerciais, de maneira em que não seria necessária a criação de taxas de juros específicas para cada país, e sim um sistema financeiro próprio, onde o bloco seria a grande negociação das relações internacionais fora dele. Dessa maneira, então, surge a ideia da União Europeia. Porém, alguns países dentro desse bloco acabam não aderindo à instalação de uma moeda única, como é o caso da Inglaterra, a Dinamarca e a Suécia, que preferiram não utilizar essa moeda e assim gerar então a sua moeda própria. Então, dessa maneira, cria-se dois blocos distintos. Um bloco maior, o mercado comum, a União Europeia, com toda aquela organização social de livre comércio, de livre circulação. E dentro desse bloco surge um bloco menor, chamado de Zona do Euro. A Zona do Euro, então, aqueles países da União Europeia que geraram aquela união financeira, monetária e econômica. Assim, então, a União Europeia acabou sendo regida. Duas organizações de blocos dentro do mesmo sistema. Então, nesse sentido, acabam chegando cada vez mais países oriundos lá do leste europeu, que saíram daquele processo da Guerra Fria, que acabaram aí vendo na União Europeia uma característica de chegar num patamar de desenvolvimento ainda melhor. Os países da região ali como Letônia, Estônia, Lituânia e outros países ali do leste europeu, assim como a Croácia, por exemplo, acabaram integrando esse bloco. Atualmente, existem 27 países pertencentes a esse bloco. E ainda com a intenção de alguns outros tentar, como é o caso da Turquia. Só que a Turquia está num processo ainda de entrada, uma vez que ela precisa se adequar a questões sociais e questões econômicas para poder entrar. Porque, obviamente, não é simplesmente eu quero fazer parte, o meu país quer fazer parte, e para isso eu vou ter o livre acesso. Existem condições. É necessário que para entrar no bloco da União Europeia tenha um regime democrático. Não pode ter aí um sistema ditatorial, um sistema totalitário. É necessário que haja uma estabilidade econômica. O país não pode estar no meio de uma crise para poder fazer aí a solicitação de acesso. É necessário que o país tenha na sua Constituição, nas suas regras básicas, aí o respeito aos direitos humanos. Assim, é necessário, então, como se fosse um pré-requisito para essa entrada. Existem também outras situações que acabam impedindo que a Turquia acabe entrando. O primeiro, o fator continental, uma vez que grande parte da Turquia faz parte do continente asiático,
Outros dizem também que um dos grandes entraves para a entrada da Turquia seria o fato de que tem uma maioria da população de origem muçulmana. Então, existem aí essas situações que acabam dando entraves para aí a permanência, ou melhor, a entrada e participação da Turquia dentro desse bloco. Outras situações, como processos aí políticos, ideológicos, fazem com que a Inglaterra tenha atualmente a tendência de sair desse bloco. E há mais de 3 anos já existe um processo de desenvolvimento de uma saída mais tranquila ou mais abrupta aí para a Inglaterra, pois uma saída de um grande país como a Inglaterra dentro do bloco aí da União Europeia poderia gerar enormes problemas, não só para o bloco como para o próprio país. Eu espero que você tenha entendido um pouco aqui a respeito da organização da União Europeia. Eu vou ficando por aqui desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau! Então vamos lá, né? Foi uma excelente aula dessa, então vamos ver um pouquinho sobre a questão da União Europeia. A União Europeia, foi dito no vídeo, o principal bloco econômico do mundo. Ela reúne países altamente desenvolvidos e industrializados do continente europeu. Tem como objetivo principal a integração econômica e política entre os países membros. Possui como mecanismo de funcionamento diversos órgãos supranacionais que decidem questões internas ao bloco. Atualmente, a União Europeia é composta por 27 países membros, com destaque para a Alemanha, França e Itália. O bloco representa o mais elevado nível de integração econômica e monetária, especialmente por meio da adoção de moeda única, que é o euro. O que é um bloco econômico? Os países, para se tornarem mais fortes economicamente, eles se unem em blocos, chamados blocos econômicos. Por exemplo, o Brasil pertence ao bloco econômico do Mercosul, tá? Por qual motivo? Para se tornarem mais fortes no mercado mundial. Esse é o motivo dos blocos econômicos. Então, a União Europeia é o maior e mais importante bloco econômico que existe hoje, tá bom? Lembrando que a União Europeia foi criada, né, após o período da Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945. Após a Segunda Guerra Mundial, tivemos aí, né, a Guerra Fria, que foi travada entre Estados Unidos e União Soviética. Benelux. O que é o Benelux? É a união econômica composta por 3 monarquias vizinhas, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. O nome é formado desde o início do nome de cada país. Foi um percurso da União Europeia. O tratado que estabelece a União Aduaneira Benelux foi assinado em 1944 pelos governos de 3 países, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, no exílio em Londres, e entrou em vigor em 1948. O nome aqui, ó, já indica, né? Benelux. Benelux. Bélgica. NE é a sigla inicial de Países Baixos. E Luxemburgo. Ok? A Comunidade do Carvão e do Aço foi a primeira organização supranacional no âmbito europeu que se concretizou e que mais tarde culminou com a origem da integração europeia. O tratado que instituiu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que é a CECA, foi assinada em Paris em 18 de abril de 1951 pela Bélgica, Alemanha, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos, tá? Então foi a primeira instituição, tá? Foi criada basicamente em 1951, 1952, e foi a CECA, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, foi a principal instituição, que foi o marco inicial da União Europeia. A União Europeia
tem 27 Estados-membros: Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Alemanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Suécia, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Áustria, Polônia, Portugal, Romênia, Eslovênia, Eslováquia, Espanha, República Tcheca. E entrando no bloco econômico por último, com certeza, a Croácia. Outro fator importante que foi mencionado lá foi a criação, da moeda única, o euro. O símbolo do euro representa a unidade monetária oficial utilizada em alguns países membros da União Europeia. A área abrangida pelo uso dessa moeda única é conhecida por zona do euro. Lembrando que não foram todos os países que adotaram essa moeda. Por que adotaram a moeda única? Porque é mais fácil, não tem restrição econômica, a circulação dessa moeda nos países membros, tá? Esse é um fator principal. Ok, pessoal do nono ano? Falou então, né? Com certeza vocês vão dar o show na prova. Assistam o vídeo, né? Façam a leitura naquela apostila que eu entreguei para vocês e até segunda-feira.